Bom, e nós iniciamos mais um Esporte Mais, destacando a participação dos times do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Começamos pelo Botafogo, que levou um gol muito rápido. Numa jogada ensaiada do Bragantino, o time da casa fez 1-0, uma cobrança de escanteio, concluída por Eduardo Sacha. Depois disso, durante a partida, o RB Bragantino teve chances de ampliar e o Botafogo chances de empatar. Mas é verdade que o time carioca não teve uma de suas melhores atuações e acabou perdendo uma invencibilidade de 8 meses no Campeonato Brasileiro, em virtude da excelente campanha do ano passado, que resultou com a conquista do título. O Botafogo vinha muito bem na competição, fez uma reta final especial ano passado e no início desse ano vinha de um empate e uma vitória. Agora, um empate, uma vitória e uma derrota. O técnico Renato Paiva continua insatisfeito com o rendimento da equipe. Vamos conferir um trecho da sua coletiva. Boa noite, Paiva. Gostaria que você fizesse uma análise da partida de hoje, onde o Botafogo pressionou no final, criou chances, mas não conseguiu ter um empate. Boa noite. É um jogo muito mal conseguido da nossa parte. Acho que os erros técnicos são claramente definidores daquilo que foi a nossa exibição. Momentos-chave em que podíamos ganhar vantagem, há um mau controle, há um mau passe. Em termos coletivos, o Red Bull bloqueou-nos a fase de construção. Nós conseguimos sair algumas vezes, mas depois não conseguimos dar continuidade exatamente por isso. Um outro erro técnico não nos dava continuidade ao jogo. E depois também custou-nos perceber que muitas das vezes o Red Bull estava em inferioridade numérica cá atrás e nós podíamos jogar um bocadinho mais longo. É este entender do jogo que nós estamos a trabalhar, nem sempre jogar curto, nem sempre jogar longo, e encontrar aqui um meio caminho para isso. Acho que o jogo é um bocadinho no início, em especial na primeira parte, o jogo é um bocadinho o espelho do gol que sofremos. Quer dizer, é um gol que não podemos sofrer, é um gol inaceitável, porque é uma jogada muito infantil e que nós não podemos ter a passividade que tivemos a defender este tipo de jogadas. Acho que a partir daí isso põe o nosso adversário confortável, põe-nos atrás do resultado e depois muita desinspiração, se calhar possivelmente algum cansaço, mas isso não pode ser desculpa. E fomos atrás do resultado. Corrigimos algumas coisas na segunda parte, mas continuaram a somar-se os erros técnicos, em especial isso, os maus passos. Nós temos jogadas onde não conseguimos fazer mais de 4, 5, 6 passos, perdemos a bola, também por mérito do adversário, obviamente, mas às vezes eram erros não forçados. Então, fomos atrás do resultado, obviamente, tentámos, não gerámos as oportunidades que queríamos gerar, devíamos ter gerado mais oportunidades. Acaba o adversário por ficar no jogo muito cedo, e isso também define um bocadinho aquilo que foi a partida. Temos que reagir e temos que olhar já para o jogo de quarta-feira. Boa tarde, Renato, Mário do Correio de Atibaia. A gente viu durante os 90 minutos o Botafogo dominando a posse de bola, a gente do Bragantino aqui, teve até mais finalizações, não a gol, mas assim, analisando a totalidade da partida, qual foi a maior dificuldade que o Botafogo apresentou diante do Bragantino aqui? Para já, um adversário que joga em sua casa, um adversário muito agressivo, no bom sentido, sobre a bola, muito agressivo nos momentos da pressão, muito agressivo nos duelos, e nós aí também estivemos um bocadinho abaixo, na minha opinião. O Vasco foi um capítulo à parte. O time não jogou bem. O Sport criou oportunidades em quantidade maior do que o Vasco em grande parte do jogo. Mas o placar foi de 3-1, e aí brilhou ele, Verratti, autor dos 2 primeiros gols, com muito oportunismo, como sempre, bem colocado dentro da área, mas o segundo gol teve uma reclamação do pessoal do Sport Recife, que eu acho justa. Eu vi falta do atacante vascaíno no zagueiro do Sport,
na hora do 2-0. Mas a arbitragem, VAR e etc. consideraram o lance normal e o Vasco, mesmo sem jogar bem, saiu com 2-0 no primeiro tempo. Veio aí o segundo tempo, o Sport pressionando, continuava dando trabalho ao Vasco, mas contou com o próprio Vasco para diminuir, numa falha do Hugo Moura que acabou marcando contra. Porém, o garoto Ryan, atacante revelado aí pelas categorias de base, aproveitou bem um contra-ataque para conseguir aí liquidar a fatura em 3-1 para o Vascão da Gama. Vamos ver aí o que depois da partida falaram o Ryan, o Nuno e também o Verrete. E ainda o técnico Gerard. Muito importante. Acho que a equipe vem crescendo bastante. Sabíamos da importância dos 3 pontos e do bom desempenho dentro de casa. Grato a Deus porque nos empenhamos durante esse dia de trabalho, nos dedicamos ao máximo e hoje colhemos os frutos. Acho que a equipe se importou muito bem, todos de parabéns, comissão técnica, o professor passou para nós o caminho para desempenharmos bem hoje. A honra e glória, louvor sempre de Deus e parabéns para nossa equipe, seguimos por mais, vamos embora. Muito feliz, é característica, muito feliz por ter feito esse gol aqui em São Januário, muito feliz, graças a Deus, que São Januário, que essa torcida, muito feliz, vamos por mais. Não, mais uma vez foram muito importantes, a atmosfera aqui é incrível e foram eles que nos alavancaram para a vitória. Obrigado, Vasco. Que viene a jugar aqui, a gente não pode perder nenhum ponto, tem que pensar na vitória sempre que a gente joga em casa. Também temos que melhorar quando a gente joga fora, agora temos um jogo muito difícil terça-feira, mas aqui a gente sabe que tem que ganhar sempre. Olá, Carilho, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela vitória. Queria que você... Pode ir? Queria que você falasse dessa vitória e também desse o seu sentimento, porque a gente entende o momento de pressão que você tem sofrido, dos torcedores, inclusive. Então, gostaria que você explicasse como é que o Vasco conseguiu essa vitória contra um Sport que foi muito organizado durante grande parte do jogo e que pressionou bastante o Vasco, e também que você falasse o seu sentimento, né, depois dessa vitória, devido a toda a pressão que você tem sofrido dos torcedores, né, dentro do Vasco. Obrigado. Boa noite. Bom, começando por essa pergunta aí, quero agradecer o apoio do torcedor. Demais, muito obrigado. Diferente do que foi no jogo passado, deixar bem claro, né? Que com 15, 20 minutos já começaram a vaiar, já começaram a me xingar. Enfim, hoje o gol do Verrete saiu aos 32 e minutos antes de sair o gol a gente não vinha bem na partida. O Sport estava melhor e continuou nos apoiando. Então, torcedor, é o nosso 12º jogador. 6 jogos desse grupo esse ano em casa, 6 vitórias, né? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio. Vem junto com a gente, que essa não é uma luta só nossa, é de todos nós. E sabemos que quando ele está com a gente ali, mesmo nos momentos difíceis, a gente busca força. Busca força e fazer da nossa casa aqui um caldeirão mesmo a nosso favor, e o torcedor faz muito parte disso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sobre o jogo, tudo que a gente imaginou e planejou aconteceu. As características do adversário, as inversões com seus meias, o que a gente projetou da parte ofensiva também aconteceu, chegando bem forte pelos lados, né? Fizemos 3-1 em uma semana onde o Sport não jogou no meio de semana. O Sport não teve jogo no meio de semana e nós jogamos na terça, né? E vai ser assim essa sequência, a gente vai precisar de todo mundo. O Flamengo fez valer a individualidade de Arrascaeta e sua melhor organização tática para ter uma vitória até de certa maneira tranquila fora de casa contra o Grêmio por 2-0. Os 2 gols foram marcados pelo meio atacante uruguaio, que mais uma vez brilhou com a camisa rubro-negra. Já o Grêmio, que em alguns momentos até conseguiu, na base da vontade, tentar pressionar o Flamengo, mostrou uma falta de qualidade individual que vem sendo um problema para a equipe gaúcha já há algum tempo. O abismo que separa hoje o elenco do Flamengo para o Grêmio acabou se desenhando também em campo, onde o Flamengo conseguiu a vitória com relativa tranquilidade e poderia até
ter ampliado o placar. Podemos dizer que o Flamengo teve mais chances de chegar ao 3-0 do que o Grêmio de sonhar com o empate. Vamos ver aí o que falou após a partida Felipe Luiz, técnico do Rubro Negro, justamente destacando a importância de Arrascaeta. Litoral News. É uma vitória depois de uma derrota que o torcedor sofreu bastante, tenho certeza que vocês também. Queria que você analisasse a partida e falasse especialmente sobre o Arrascaeta. 3 gols dentro do Campeonato Brasileiro, uma belíssima atuação hoje e conseguiu trazer para a equipe a eficiência que a gente tanto falava nas últimas partidas. Parabéns pela vitória. Obrigado. Boa noite, primeiramente. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, por nós, como você falou bem, né, os torcedores. Mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte. E depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo. E nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Então esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar, né? Porque depois da derrota, o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu, desde o primeiro minuto, os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes difíceis, os domínios sempre orientados, segundo o que o jogo pedia. Nunca nos deixamos influenciar nem pela derrota, nem pelo jogo fora de casa. E isso realmente demonstra somente uma coisa: o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo, né? E um deles é o Arrascaeta, como você falou, que uma das coisas positivas, eu falei, nem tudo foi um desastre no outro dia, eu falei isso na coletiva, uma das coisas positivas foi o Arrascaeta no outro dia, que ele jogou bem. E porém, não foi nossa noite, mas hoje sim, né? Hoje são desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial, ele é diferente, ele faz a diferença. E eu já falei muitas vezes, vou falar de novo, é um jogador que escolheu, um jogador desse nível, escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito, tá? E vão viver momentos ruins, e vão vir cobranças, mas esse Arrascaeta aí, são poucos os que pisaram aqui no Brasil, são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz. Fechando a participação dos clubes cariocas na rodada, tivemos a emocionante vitória do Fluminense sobre o Santos. Não que o jogo em si tenha sido emocionante. O Fluminense, embora tenha tido o domínio da partida, não criou também grandes oportunidades. Apenas foi mais ofensivo e teve mais o controle da bola. O Santos melhorou um pouco no segundo tempo, quando entrou Neymar, ele mesmo. Neymar entrou, deu mais qualidade, mas também não fez nada de muito diferente. Fez o mínimo que se espera de um jogador badalado como é Neymar, mas nitidamente fora de forma, e fica aquela incerteza. Será que Neymar vai voltar a jogar futebol em alto nível até a Copa do Mundo? É a grande dúvida. No finalzinho, o Fluminense acabou premiado pela maior insistência, pela maior disposição, com um gol de Samuel Xavier, que contou com um pouco da sorte, porque o chute do lateral desviou no calcanhar do defensor santista e enganou totalmente o goleiro adversário. 1-0, penúltimo lance do jogo, explosão tricolor e a terceira vitória seguida de Renato Gaúcho no comando da equipe. O treinador falou após a partida. Boa noite, Renato. Tudo bem? Boa noite. 2 vitórias seguidas importantíssimas nos minutos finais. Isso demonstra o coração que o time está pondo até o fim, 90 minutos, sem dúvida. Gás, determinação, o que representa em termos anímicos, né, de motivação uma vitória como essa. Se você me permite só estender um pouquinho, eu queria dar a tua opinião como esportista, um cara do futebol, de poder ver em campo, por alguns minutos que seja, Neymar e Ganso, 2 jogadores tão marcantes para a história do futebol brasileiro, atuando no Maracanã. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu colocaria também
Thiago Silva. A bola com eles, a bola respeita muito eles. São dois jogadores muito acima da média, dois jogadores a nível de seleção brasileira, jogadores que o próprio torcedor adversário admira. São jogadores que é bonito de ver eles jogarem, em todos os sentidos, e são jogadores que fazem falta no futebol brasileiro. Pena que o Neymar, agora espero que não se machuque mais, que ele possa voltar, ter uma sequência muito boa, porque ele possa ajudar também a seleção brasileira, acredito que ele vai estar lá, e da mesma forma o Ganso. Então são jogadores que você olha e é bonito demais de ver. A gente admira, até porque hoje em dia, infelizmente a gente tem poucos jogadores desse nível. E quando a gente vê esses jogadores desse nível jogando, realmente é um colírio para os olhos. A vitória é sempre muito importante, né? A gente conquistar os 3 pontos. Hoje, é sempre que eu peço para eles, a gente não pode desistir em momento algum. Enquanto o juiz não terminou o jogo, as coisas acontecem e nós brigamos, lutamos. Tivemos uma intensidade muito grande desde o início do jogo, buscamos o gol o tempo todo. E eu acho que pelo que nós fizemos em campo, a gente fez por merecer. Até porque a gente enfrentou uma equipe muito qualificada mesmo, que vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Então nós fizemos o nosso dever de casa novamente, nos descontos, da mesma forma que aconteceu contra o Bragantino. Mas é importante a gente ter conquistado mais 3 pontos, estamos com 6 pontos na tabela, estamos apenas 1 ponto atrás dos líderes. É importante isso, é o início do trabalho, também a gente não pode se empolgar muito, a gente tem muita coisa ainda para corrigir. Mas apesar do pouco tempo, eu tenho certeza que os jogadores têm feito o que a gente tem treinado, o que eu tenho pedido para eles, o que eu tenho corrigido eles. E a resposta é dentro do campo. Uma equipe com uma intensidade muito alta, que eu gosto de ver, com posse de bola. E a gente podendo dar alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante também. Vamos dar uma geral na rodada e na classificação. A terceira rodada começou com Bragantino 1, Botafogo 0. Teve Juventude 2, Ceará 1, Palmeiras 2, Corinthians 0, Vasco 3, Sport 1, tudo no sábado. No domingo, empate entre Bahia e Mirassol em 1-1. No Morumbi, o São Paulo empatou com o Cruzeiro em 1-1. O Cruzeiro teve Gabigol e Dudu no banco, barrados. O Grêmio perdeu em casa para o Flamengo, 2-0. O Fluminense venceu o Santos por 1-0. Fortaleza e Internacional ficaram no 0-0. E empate também para Atlético Mineiro e Vitória, 2-2 no Mineirão. Agora a próxima rodada do campeonato. Nessa terça-feira já tem jogo, hein? Ceará e Vasco jogam às 21h30 no Castelão. Na quarta-feira, a rodada começa às 18h30. No Newton Santos tem Botafogo e São Paulo. 19h, Mirassol e Grêmio. 19h também, Sport e Bragantino. 19h30, Corinthians e Fluminense. E Internacional e Palmeiras. Às 21h30, o Flamengo tem chance aí boa de se consolidar na liderança, recebendo Juventude no Maracanã. Mesmo horário para Santos e Atlético Mineiro, Vitória e Fortaleza. Apenas um jogo na quinta-feira, às 21h30, Cruzeiro e Bahia. Classificação do campeonato, liderança dividida entre Flamengo e Palmeiras, com o Flamengo levando a melhor no número de gols marcados. 7 pontos cada um. Com 6 vem o Juventude, o Vasco e o Fluminense. Na sexta colocação, com 5, empatado com Fortaleza, mas tendo mau saldo de gols, o Internacional. Em oitavo, com 4 pontos, aí vem o Ceará, o Corinthians, o Botafogo, o Bragantino e o Cruzeiro. Aí depois, com 3 pontos, tem Grêmio, Bahia, São Paulo e aí já com 2, o Atlético Mineiro. E na hoje, zona de rebaixamento, Mirassol com 2, Santos, Vitória e Sport com 1. Vamos falar agora de Campeonato Carioca de Futsal Adulto. E na sexta-feira teve jogos válidos pela terceira rodada. O Vasco da Gama venceu o Canto do Rio por 2-0. O Sport Clube Correios goleou o Partido Alferes por 8-2. E nessa terça-feira, dia 15, a Portuguesa recebe na ilha a equipe da ESG Lengruber MGFC, a ESG de São Gonçalo. O Comari Teresópolis folga na terceira rodada. Porém,
Nessa terça-feira tem jogo válido pela segunda rodada, justamente Comari, Teresópolis e Vasco, no ginásio Pedrão, jogo adiado que vai acontecer agora. Jogando em casa pela Star Cup Rio Sub-15, a seleção de Guapimirim acabou não se dando bem e perdeu para o time de Carangolas por 2-1. O gol de Guapimirim foi marcado pelo jogador Yuri. O único time do futebol do estado do Rio de Janeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda não começou bem a competição. Depois de uma derrota em casa no primeiro jogo, agora perdeu fora de casa para o Novo Horizontino por 1-0. O Volta Redonda volta a campo na quinta-feira contra o CRB em Alagoas, tentando uma reabilitação na competição. Falando das outras duas divisões do Campeonato Brasileiro, destacar aí na Série C, que começou nesse final de semana, a vitória do Botafogo da Paraíba sobre o Confiança por 3-0. Botafogo é um dos líderes da competição lá do Maringá, Itabaiana e Caxias, mas foi só a primeira rodada. Destacamos Botafogo porque o time será o adversário do Flamengo na Copa do Brasil, time paraibano. Vale lembrar que tem ainda a Série D, a quarta divisão do futebol brasileiro, que só vai ter início no próximo dia 19. E nós teremos aí sim equipes do Rio. Na Série C, como Volta Redonda subiu para a Série B e nenhum dos times do Rio avançaram para a Série D, não tem representante do estado na competição.